Estamos aqui com mais um programa Reflexões, hoje recebendo o Carlos Soleira, um pesquisador, um grande conhecedor de várias áreas da história, que nos dá o prazer de uma conversa aqui no programa Reflexões. Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Um prazer imenso estar aqui com você, Daniela, amigos que eu conheço de longa data e conheço toda a sua trilha, né? Me honra muito, privilegia muito a sua amizade e poder estar aqui contribuindo com alguma coisa em prol do programa. Muito obrigado. Já que você falou em trilha, né? Acho que a gente pode começar já por uma grande especialidade tua, que é tropeirismo, né? O caminho do tropeiro e tal. E uma vez eu lembro, você colocou algo que mexeu muito com o meu pensamento. Eu refleti bastante sobre o fato de que você disse que o paranaense poderia se autodenominar tropeiro, assim como o rio-grandense se chama de gaúcho. Sim. Né? E eu pensei, falei, nossa, gostei, eu passei a me chamar de tropeiro também, e eu queria que você explicasse mais essa tese sua, né? Quando a gente tem o Paraná, né, principalmente um estado tão multifacético, né, com uma série de etnias, uma composição tão diversa, né, muitas vezes a gente fica questionando até qual é a real identidade do Paraná, né? Então nós tivemos... E o Paraná tem uma importância histórica muito grande, porque o início do processo, o grande processo de ocupação e colonização do Brasil, ele acontece justamente com os tropeiros. Nós temos uma primeira fase da história, aliás, nós temos duas fases anteriores. Nós temos uma fase litorânea do Brasil pós-descoberto, que a gente brinca até que as pessoas ficavam na praia tipo caranguejo, se coçando na areia, né? E há uma vivência ali. Posteriormente a isso, 60, 70, 80 anos depois, a gente já tem as primeiras incursões do bandeirantismo, né? Um processo bandeirante, que já tem uma fase inicial de preação indígena, né, de apresamento do elemento indígena, né, o autóctone, dono da nossa terra. E numa terceira fase, daí aparece sim, já a possibilidade da descoberta da mineração com o advento, principalmente de Minas Gerais, das minas de Minas Gerais, aí muitos bandeirantes se tornam tropeiros. Agora, para se fazer essa atividade, é uma atividade do maior ciclo econômico vivenciado pelo Brasil até hoje. Ele vai de 1730 a 1950, são mais de 200 anos. E como é que se começa esse ciclo? Porque houve se acostumou a dizer praticamente a uma analogia muito forte do tropeiro com o homem gaúcho, né? Sem entender, né, sem uma distinção pelo seguinte, porque o gaúcho não é o rio-grandense. O rio-grandense é gaúcho. Assim como o catarinense é gaúcho, o paranaense é gaúcho. Por quê? Porque a palavra não é gaúcho, a palavra é gaúcho. Gaúcho é uma palavra quichua, né? Que simbolizaria as pessoas que viviam abaixo da linha de Capricórnio, do Trópico de Capricórnio, que passa em Sorocaba. Ela significa isso? Ela deveria significar isso, né? Porque é uma forma de alimentação diferente, vestimenta diferente, temperatura diferente, geologia diferente, geografia diferente, ambientalmente diferente, né? Então, acima do trópico, acima de São Paulo, nós já entramos já no Cerrado Paulista. Então, há uma diferença muito grande. Então, todos nós deveríamos ser gaúchos, né? Mas o rio-grandense saiu bem, como eles trabalham muito isso. Eles são bons de marketing, né? E já se apossaram do gaúcho, né? Então eu fico pensando, porque todo esse processo, como é que esse processo se inicia, esse processo tropeirismo? Vamos retornar a 1700. Ele parte de elementos paranaenses, que éramos paulistas paranaenses, na realidade, pertencíamos a São Paulo, mas éramos paulistas curitibanos, né? Assim chamados. Mas é gente de Lapa, é gente de Castro, é gente de, quer dizer, principalmente dos Campos Gerais na primeira etapa.
Então, essa marca, aí nós abrimos o primeiro caminho. Como é que é o primeiro caminho? Chama Caminho dos Conventos. É o primeiro caminho de tropas oficiais do Brasil, mandado pelo governo português. Ele se inicia na região de Araranguá e Laguna, no litoral de Santa Catarina, e vem terminar onde? Aqui na região de São Luís do Purunã, numa fazenda de São Luís do Purunã, na Serrinha do Purunã. De posse disso, um trabalho de abertura desse caminho que leva 3 anos. Começa em 1728 e termina no final de 1730. O abridor, o homem responsável, né, por abrir essa estrada, ele vem à Câmara de Vereadores de Curitiba, já existente, e entrega um documento, que é o documento talvez mais importante da história do tropeirismo nacional, é a oficialização do primeiro caminho e da atividade. Aí começa a atividade. Lavrado na Câmara de Curitiba. De Curitiba. Então, nós acabamos fazendo uma pesquisa, né, eu e a Eleni, minha companheira de pesquisas, esposa, e acabamos encontrando o documento, porque não sabia que existia, mas não sabia, não se conhecia. E nós fomos lá fuxicar, entre aspas, nos arquivos públicos, até que acabamos encontrando o citado documento. Então, isso deu origem a Curitiba hoje, tem a Semana da Memória Tropeira com o Dia, né, Municipal do Tropeirismo em 19 de setembro, que é o dia que ele veio à Câmara e fez essa colocação, né? Então, o paranaense, ele alimentou grande parte desses paranaenses dos Campos Gerais, já citados, eles acabam se transferindo para o que é Rio Grande do Sul hoje e Santa Catarina e colonizam todo o noroeste do Rio Grande do Sul, foi colonizado por paranaenses. Uma grande parte do oeste, do centro-oeste catarinense, por paranaense. Então, quer dizer, eu vejo assim, a terminologia do paranaense como tropeiro, eu acho que caberia perfeitamente a identidade. Né? Ah, que interessante. E veja, você falou de uma primeira estrada. Uma primeira estrada. Né? E me chamou a atenção que foi uma estrada construída em 1700 e pouco. Começa em 1727, termina em 1730. E veja, e ela levou 3 anos para ser feita, com uma tecnologia muito mais atrasada do que a gente tem hoje. Sim. E hoje a gente não consegue construir estradas em 3 anos. Em 3 anos, exato. E ela chama-se Estrada do Convento. E como é que ela acontece? Ela acontece através de um plano organizado por gente dos Campos Gerais, pessoas que habitavam os Campos Gerais, os sesmeiros, né, que chamavam, eram donos da sesmaria, que faz uma proposta ao rei para a abertura desse caminho. E quem é encarregado para abrir num primeiro momento? No caso, o Dom Pedro II. O Dom Pedro II, rei de Portugal, não o nosso imperador. Ah, entendi. Ainda, né? Não ainda o nosso imperador. Porque é época colonial, 1730, né? Ainda, nós éramos colônia ainda, né? Ou seja, Dom João nem tinha vindo ainda. Não, ainda bem antes, quase 80 anos antes do Dom João. Ou seja, uma condição extremamente precária em termos de país, né? E foi organizada nos Campos Gerais, por gente dos Campos Gerais. Então faz a proposta ao rei de Portugal, o rei manda que se abra, e aí já por uma série de razões, né, inclusive de domínio, assim, né, reserva de mercado, quem deveria abrir era Bartolomeu Paz de Abreu. Quem era Bartolomeu Paz de Abreu? Genro de Pedro Taques, fundador de Ponta Grossa e toda a região de Ponta Grossa. Né? E acaba não sendo ele, acaba sendo um outro, encaminhado para abertura, um outro comandante. Mas a ideia, todo o ciclo é que chama Caminho dos Conventos. Aí depois, então, o primeiro caminho das tropas deveria ser Araranguá, Caminho dos Conventos, São Luís do Purunã, o Campos Gerais, que seja. O que acontece? A história muda o caminho, porque depois de 10 anos tiram esse acesso de Araranguá e se desloca para Viamão, próximo a Porto Alegre, por razões que interessavam ao apresamento das tropas. O que o caminho acaba virando? Viamão, Sorocaba. O Paraná sai fora do contexto. Então, uma grande luta assim, que eu venho desenvolvendo é que o Paraná
Onde é que ficou o Paraná nisso? É como se saísse de Viamão, no Rio Grande do Sul, subisse, passasse por cima do Paraná e descesse em Sorocaba de novo. O trajeto não teria que ser, o trajeto teria que ser Viamão, Campos Gerais, Sorocaba. Tudo bem, nós teríamos que estar. Isso é um caminho histórico, né? Então há uma necessidade, né? Gradativamente a gente está conseguindo criar um grupo de discussões, grupo de estudos, né? Nós temos um projeto chamado Tropeiro Brasil, que hoje está trabalhando junto ao IPHAN, nós estamos quase finalizando, buscando a titulação do tropeirismo como patrimônio material brasileiro pelo IPHAN, que vai ser de grande valor, de grande valia, né? E então, gradativamente, a gente vem vindo, né? Mas, assim, nós precisamos, né, mais gás, mais né? gás para poder continuar a luta, né? Porque, uma coisa que, na medida que você apresenta o resultado da tua pesquisa, eu creio que quem tem acesso ao teu conhecimento, e outros, claro, vai percebendo, vai entendendo melhor certos fatos. Por exemplo, o falar do interior do Rio Grande do Sul é completamente diferente do falar de Porto Alegre. É praticamente o mesmo do interior de Santa Catarina, né? Sim. E o mesmo do sul do Paraná e o mesmo da região de Sorocaba, em São Paulo. Ou seja, a gente mantém ainda imaterialmente, ou seja, um caminho cultural interligado. Exatamente. E inclusive, sim. E foi esse trabalho. Porque, por exemplo, nós temos um evento que a gente realiza no Rio Grande do Sul desde 92, vai para a 13ª edição a cada 2 anos. Esse ano nós estamos trazendo, esse ano nos anos pares, esse ano vai ser a nossa 13ª edição. Nós estamos trazendo um grupo de professores estudiosos do tropeirismo nordestino. Por quê? Porque, na realidade, toda a parte do tropeirismo, ele vai desde o Rio Grande do Sul, né, para não dizer Uruguai e Argentina, mas no Brasil, desde o Rio Grande do Sul, ele sobe todo o caminho, vai sudeste, atravessa sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, acaba entrando no nordeste pela Bahia, Pernambuco, Alagoas e vai até o Piauí. Quer dizer, então nós estamos interligando, é um trabalho fantástico, sabe? E que, na verdade, eram 2 caminhos para levar para as Minas Gerais. Para chegar em Minas Gerais. Uns desciam lá de cima, do Nordeste, de Piauí, né? Pernambuco, né? Todas aquelas províncias da época, e o outro subia daqui, né? Então, o que isso possibilitou, além da atividade econômica, um grande viés cultural, uma grande atividade cultural que você bem citou, desde a alimentação, desde a forma de falar, e a unificação da linguagem nacional. Se hoje nós conseguimos falar uma linguagem... Mesma língua? É exatamente por causa disso, porque a língua mais falada era a língua geral, que era o tupi, a língua indígena, depois nós tínhamos o francês, depois nós tínhamos o castelhano e o português, e nós acabamos criando um portunhol, né, um português com castelhano, misturou com o indígena, e temos hoje a língua nacional, né? É um trabalho fantástico isso. Porque o Paraná já foi Espanha. Exato, a Espanha estava aqui do lado, né? Vinha até aqui no Tibagina, na centro do Tibagi, aqui na serrinha ali de São Luís, Ponta Grossa, né? Nós tínhamos as missões jesuíticas até ali, né? Então é todo um trabalho, né? Então, vagarosamente, a gente está levantando nomes, né? Personagens, história. Aí depois, logicamente, o tropeirismo ele vai andando também, né? Na medida, até porque havia impostos, pedágio, então eles também foram caminhando no sentido oeste. Aí depois nós temos a ocupação da região de Porto União, União da Vitória, aí depois vem Guarapuava, vem Palmas, quer dizer, então no fim, o Paraná todo foi, né? E aí, quando a gente fala assim, mas entramos num período novo, né? Aí não é só tropa, não era só para as minas. Aí vem o processo da erva mate. Que uma parte no Rio Iguaçu,
né? Grande parte do Rio Grande do Sul, mas como é que fazia para levar isso aqui até no litoral, Paranaguá e tal, e depois trouxeram as ervateiras para cá. Aí nós temos uma parte da madeira, nós temos um norte novo, por exemplo, Londrina, Maringá. Como é que entraram e como é que saíram as madeiras, as ocupações, tudo isso é através dos muares, das mulas, né? Das mulas. Então, o processo tropeirismo ele é muito amplo, ele é muito grande. Ele né? é muito, ele não é um ciclo Um viés fechado, somente, ele exatamente. ele ramifica, né? Exatamente. Porque como você comentou, o ciclo da erva mate praticamente alavanca Curitiba a um outro estágio, né? É desenvolvida toda uma tecnologia de máquinas, tanto de barricas quanto de máquinas de processamento. É uma tecnologia nossa aqui, e que em paralelo com o tropeirismo, amplia o desenvolvimento. E dá sustentabilidade, né? Que nós poderíamos dizer quase que Curitiba estava quase apagando as luzes. Exato. Porque era uma época, né? Agora, aí sim, depois vem o processo imigratório, aí vem, né, os europeus, os asiáticos, enfim, né, os orientais, né, todo esse pessoal, aí modifica-se a agricultura, a forma de ver a terra, a forma de preparo da terra, né? E aí o Paraná consegue ir avançando, despontando aí nessa potência, né, agrícola que é hoje. Que né? é hoje, né? Nós estamos quase encerrando o primeiro bloco e eu gostaria de começar o segundo discutindo um pouco mais, entendendo um pouco mais o papel de um ser para o qual a gente não dá muita bola, mas que é fundante da nossa civilização, que é a mula. A mula. Né? Sim, sim. Então, você que está aí nos ouvindo do outro lado da tela, nos vendo, eu quero que você nos acompanhe no próximo bloco, porque talvez a gente passe de chamar, usar inadequadamente os termos burro, mula e assim por diante. E até já. Sim. Voltamos ao Reflexões, agora em seu segundo bloco. Lembrando que esse programa tem o apoio da Caixa Econômica Federal, através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba. E hoje estamos aqui conversando com o Carlos Soleira, um pesquisador, né, voltado à história, né, universal, e que, enfim, entre os assuntos, nos fala hoje sobre o tropeirismo. Para quem é da pesquisa, às vezes certos termos são automáticos, mas a grande população desconhece, né, o que é uma tropa, o que é o tropeiro, o que é vestimenta, utensílios dessa época e tal, de uma época longa, como você disse, de mais de 200 anos. Eu queria começar a nossa conversa para entender o que é o gado muar, o que é a mula, que bicho é esse e por que ela é tão importante para nós? Exatamente. Bom, vamos... chegando na mula, né, no muar, né, que o muar, tanto a mula e o burro são muares, né, são produtos oriundos, né, são asininos, né, então são produtos, o jumento, da cruza do jumento com a égua, né, então eles são produtos híbridos por eles serem espécies diferentes. A égua, né, de origem equina e o jumento de origem asinina, né? Então aí resulta o muar nessa conjunção sexual do jumento com a égua. Por que da importância desses animais, né? Quando a gente fala em mineração, nós falamos no primeiro bloco sobre as minas de Minas Gerais. A gente teria que parar e pensar assim, puxa, onde é que está Minas Gerais? Minas Gerais está lá no sudeste, próximo à praia, está bem distantinho da praia, de um porto, né? Como é que era o transporte na época? Só feito através de navios, né? Para poder cruzar um oceano, toda a nossa minério era levado para Portugal, para Inglaterra, enfim, né? Para o exterior. Como é que levava esse minério de Minas Gerais até Rio de Janeiro ou até São Paulo, né, Santos, né, que seriam distância de 1.000 e poucos quilômetros, né? Inicialmente nas costas, no lombo,
do ser humano, do escravo, né? O índio nunca se prestou muito para esse tipo de serviço, o índio tinha uma índole um pouco diferente. Já o negro, a origem negra sempre foi mais robusto, mais forte, né? Mas anterior a isso, nós estamos falando aí em 1700, o alvorecer de 1700, as minas, né? Há quase mais de 100 anos antes, do outro lado do Pacífico, né? Do outro lado da América, né? Os portugueses pelo lado Atlântico, leste, e os espanhóis, os castelhanos, pelo lado oeste, né? No Pacífico. Na região de Potosí, hoje pertencente à Bolívia, que foi um antigo feudo inca, né? Oriundo da civilização inca ali foram descobertas as primeiras minas da América do Sul. E os espanhóis tinham o mesmo processo, eles tinham que tirar do meio do território da América do Sul e levar para o porto do Peru, alguma coisa assim. Também era levado nas costas de indígenas, porque ainda não tinha a presença do negro. 1580, 1600, assim, né? Como o negro ainda não estava sendo trazido como escravo para lá. Ou nas costas das lhamas, as vicunhas, que eram animais pequenos que carregavam no máximo 20 quilos. Era uma distância considerável. Então, como a produção era muito grande, fez a nação Espanha, né? Transformou a Espanha numa nação, os castelhanos pediram autorização ao rei para poder trazer jumentos para a América e fazer a cruza com os equinos, com as éguas e poder gerar os muares. Depois de vencida essa celeuma, se trouxeram os jumentos e começou a produção pegando os criatórios na região da Argentina, né? Norte da Argentina, Tucumã, toda aquela Santa Fé do Sul, quer dizer, enfim, toda aquela região ali da Argentina, e ali eram produzidos animais, aí eles subiam, faziam um caminho e iam até Potosí, já no que era Peru, né? Hoje pertencente à Bolívia, e depois acabava saindo, cortando por dentro da Colômbia, praticamente, e indo sair lá na região da América Central, junto ao Canal do Panamá. Era uma viagem de 2.000 e tantos quilômetros, uma loucura. E só aguentaria a mula por ela ter uma formação diferente, ela tem um casco formado diferente, ela tem uma robustez. Então, fala burro não, são animais inteligentíssimos, né? O burro é pejorativo, ele tem um radar, ele tem as orelhas que não entram em atoleiro, não, quer dizer, então um animal... Não entra em atoleiro. Né, de jeito nenhum, ela avisa, para no período, então é comum falar, empacou que nem burro. Burro empacou é porque existe alguma coisa diferente. Não empaca só de vontade. De teimosia. Né? Então, esse animal ele tinha, né, toda uma razão de ser. Ele carregava 120 quilos, ao passo que uma vicunha, além de não ter a resistência, carregava no máximo 20 quilos. Né? E o indígena, então, 40, 50, né? As distâncias eram muito grandes. E você tem que imaginar que eles iam desde 2.000 metros de altitude até 5.800, 5.900 metros de altitude, para depois chegar de novo na beira do litoral, lá hoje próximo ao Panamá, o Canal do Panamá, no local chamado Porto Belo. Dali é que ia embora os minérios para a Espanha. A exploração foi muito grande, como acabaria acontecendo no Brasil também, desenfreada. Depois de 100 anos, praticamente, pouco mais, acabou se extinguindo a produção. Ela se tornou muito, muito decrescente e quase que se extinguiu. Esses animais ficaram ociosos e acabaram sendo, através do trabalho dos jesuítas ou não, introduzidos no Uruguai, uma parte do Rio Grande do Sul que pertencia à Espanha, era um território espanhol, né, pelos 7 povos das missões, todo aquele trabalho. Aí é que nós voltamos naquela história dos paranaenses que descobre esses animais ociosos, ao mesmo tempo no Sudeste tem a Nova Epopeia, que é a mina brasileira, e aí faz a junção então. Só que precisava trazer esses animais lá do Rio Grande do Sul
o do Uruguai até os Campos Gerais, para depois ir para São Paulo e para Minas. E eles estavam se reproduzindo Sim, Uhum. livremente. Daí tem toda uma história, né? Fundação de Buenos Aires, então todo um processo, né? Então começou a se organizar. E como é que isso acontecia? Os tropeiros eram homens que, por exemplo, normalmente eles tinham uma tríade. O branco, quase sempre representado, o mameluco, que fosse, né, um cruzamento, mas o homem branco, né, representado pelo tropeiro e alguns que trabalhavam, sempre a presença do negro junto e do índio, porque o índio era o conhecedor dos caminhos, dos astros, dos rios, dos perigos. O olho do índio atravessava a mata, sabia onde estavam os animais, os perigos, o que era venenoso, o que não era. Então havia toda uma epopeia. E com isso foi se formando uma hierarquia dentro da tropa. Então a tropa não era um negócio assim, juntava e vamos levar. Aí tinha um comandante, chefe, um tropeiro, chefe, ou o capataz. Aí tinha o que chamava, por exemplo, culatreiros, os que iam do lado, o meeiro, que ia no meio, o arribador, que é o que não deixava o animal para trás. Então existia toda uma hierarquia. E eles caminhavam, numa média, nos caminhos, o pouso entre 25, em torno de 20 a 30 quilômetros, uma média de 25 quilômetros, né? 4 léguas, 5 léguas, que seria, né? E aí, nesses locais, eles tinham que fazer o pouso. Então, esses pousos, quase sempre, quando a tropa já ia na frente algumas mulas carregadas com a cozinha, porque já o cozinheiro e quase sempre um menino que chamava menino madrinheiro, menino madrinheiro é um menino que montava a égua mais velha, porque como o animal, o burro, a mula é híbrida, a égua tem um sentido maternal, porque ela cria. Ela tem hormônios da mulher, da sexualidade. Então ele representava assim, num aspecto, a gente poderia dizer, a questão até da sexualidade. Então a égua, ela levava um sincero, que eram uns sininhos assim no pescoço, e ela puxava o caminho. Nenhum animal, nenhuma mula, nenhum burro atravessava a frente da égua, eles respeitavam. E aí ia montado na égua quase sempre um menino madrinheiro. Então tinha uma hierarquia, tinha uma forma de relação harmônica, era extremamente democrática, diferente, por exemplo, da Casa Grande e Senzala, onde o chefe ficava na Casa Grande e na Senzala os demais. No campo não, o tropeiro-chefe, homem rico ou não, ele comia a mesma comida, ele dormia no chão, ele fazia a guarda, igual os peões que faziam parte. Então era uma atividade extremamente democrática. E quer dizer, companheira, né? Exato, e era necessária a sobrevivência de todos, né? Então o índio contava o caos, os tropeiros, os peões tropeiros, tocavam música, cantavam saudades da sua família, da sua esposa, né? O tropeiro acabava desenvolvendo um trabalho de carteiros, porque eles levavam correspondência, ia para uma cidade, comprava presente, encomenda, tecido para as mulheres, passinhanas e tudo mais, né? Bilhetes de amores. Tem uma moça assim que o tropeiro gostou, levava bilhetinho, estou com saudade ou não. Então havia esse aspecto romântico, entre aspas, né? Na atividade, a entrega de documentos, né? E uma coisa muito, muito importante, que é uma grande coisa que faz falta hoje. Talvez quando a gente analisa esse quadro atual que a gente vive no país, com esse processo não só político, mas o processo em si, que era a honradez do compromisso. A honradez do compromisso. Então, o tropeiro criou uma expressão chamada no fio do bigode. Então, era quando ele chegava e falava... Você imagina se ele tivesse que comprar os animais no sul e levar moedas, não existia nota, moedas. Ele tinha que levar uma outra tropa só de moeda para poder pagar. Então ele comprava como? Ele comprava na palavra. Dia tal, quando muito assinavam um documento, daqui um ano, daqui coisa, eu vou pagar no tal lugar, porque eles pegavam aqueles animais, vendia, existiam os centros de comércio, né? E pagava-se ali. E, olha, eu pesquiso há 40 anos, vou fazer 41 anos esse ano, né? Estou lançando
estava conversando com você um pouquinho antes, o terceiro livro nosso, já temos 2 livros já, e eu lançando um terceiro livro. Não, 41 anos, não encontrei nunca um caso em que não houve pagamento de um compromisso assumido. Eu entrevistei uma vez, eu fui a Sorocaba, quando eu estava fazendo um trabalho para uma série que nós fizemos, uma série que passou na televisão sobre tropeirismo, tudo, a gente auxiliou em alguns aspectos, e fui entrevistar uma família de Sorocaba, cujo bisavô foi tropeiro, e o avô também. E chegando lá, encontrei a neta, ou bisneta dessa pessoa, e ela me contou um pouco da história, que o avô era capataz de tropa, ele era tropeiro, assim, ele fazia a condução, não era o dono da tropa. O dono da tropa era um investidor. E esse investidor dava o dinheiro, ou contratava, ele ia lá, comprava o animal, depois ele trazia os animais, chegava, vendia, pagava o serviço, e ficava com lucro. Esse homem, voltando aqui para o Paraná, desceu aqui na região de União do Vitória, Guarapuava, cortando o Paraná, ele chegou num local que teve uma grande enchente. Mas ele chegou nesse local e ele teve que... E foram ficando presos, né? Não podia atravessar, tinha que esperar a água baixar. E os índios falavam, ó, vai levar 2 dias, vai levar 3 dias, vai levar 4 dias. Bom, enfim. Ele lembrou-se que ele tinha passado, né, para trás existia uma propriedade lá que tinha alguns animais. Ele volta para comprar os animais, para abastecer, para levar para matar o gado para a comida da tropa. E se compromete, olha, na próxima viagem eu venho e pago, quanto custa, acertou, tá bom, tudo bem. Vai, abate os animais, enfim, toca a viagem, o rio baixou, ele chega. Quando ele chega em São Paulo, em Sorocaba, o dono da tropa, o investidor, tinha falecido. E a família não queria dar continuidade à questão da tropa. Então a família pagou no trabalho dele, dos peões, tudo. Ele falou, olha, mas para trás teve um custo extra disso. E a família não se responsabilizou. Falou, não, faz parte. O que nós temos escrito, tratado é isso, tá bom. Esse homem, avô ou bisavô dessa moça, não me recordo, trabalhou durante 3 anos juntando dinheiro, foi lá e pagou os animais. Então, essa questão, né, do correio, né, nós queremos o ano que vem, como patrimônio material, né, lançar o selo do tropeiro comemorativo. Estamos em contato já. Porque, na verdade, era uma função, a função de correio, a função de transporte no ar, a função de estimular o comércio ao longo das pousadas, né? Exato. E mesmo conselheiro matrimonial. Também, né? Exato. E uma grande, se você pegar uma grande parte das famílias antigas, vamos só focalizar o Paraná, né? Nós estamos falando um pouco do Paraná. Se nós pegarmos ramos familiares antigos do Paraná, a gente vai ver que a grande parte, a não ser depois da imigração, grande parte deles foram através do tropeirismo. Essas famílias foram se mesclando, porque eles eram elementos religiosos, né? Então tinha essa relação muito forte e logicamente foram desenvolvendo processo as famílias, né? Então os grandes ramos, maiores ramos familiares do Paraná têm toda a origem tropeira, né? Muito no tropeirismo, né? Esse segundo bloco também foi bem rápido, né? Infelizmente a gente vai ter que ir parando por aqui, mas já voltamos em seguida para continuar essa conversa fantástica sobre história, mas história na qual a gente está ligado com toda a nossa alma, nosso corpo e, enfim, nossa memória. Até já. Estamos agora começando o terceiro bloco do programa Reflexões, hoje com o Carlos Soler. Carlos, eu acho que o pesquisador ele começa a encontrar elos que não estão fechados, né? Parece que ele encontra pedaços de correntes e isso eu acho que cria uma ansiedade, uma angústia de tentar fechar essa conexão.
Você já me falou da tua angústia em estar estudando as navegações e não entender de onde vinham as tais cartas dos portugueses e espanhóis. Né? Paralelamente ao tropeirismo, eu faço um estudo sobre o templarismo, que é a ordem, que foi a primeira organização, assim, né, já dentro dos tempos mais modernos, entre aspas, a partir dos anos 1000, 1100, né, de uma organização, né, como é que aquela coisa da busca da Terra Santa e os Cavaleiros Templários se organizaram, né, numa grande organização, desde econômica, material, social, enfim, né, e a gente sabia que eles tinham pesquisado o mundo todo, eles tinham uma documentação muito grande. Né? Eu sempre estudei bastante, tenho contatos com diversos templaristas em várias partes do mundo, né, e a gente recebe sempre muita documentação. E eu estava muito focado, e agora, há algum tempo atrás, eu acabei tomando contato sobre as grandes viagens de navegação dos chineses, né? No início dos anos 1400, né? Então, aí acabou vindo um fechamento onde eu vinha buscando muitas respostas de como aqueles documentos, aquelas cartas náuticas, né, chamavam portulanos, cartas de Mariá, enfim, né, mas como é que eles surgiram, né? E essa parte dessa navegação, uma navegação de mais de 2 anos, né? Quase 10 mil homens percorreram o mundo todo, Austrália, América do Sul, né? Nós temos uma relação muito forte deles com a Praia de Santa Catarina, inclusive, Campeche, Patagônia, Estreito de Magalhães. É fantástico, né? Um trabalho... E tem sinais dos chineses aqui no Brasil? Tem sinais, e nós temos um grande companheiro, né, que você conhece bem, que é o Henrique Paulo Schmid, o Vitamina, né? O Vitamina fazendo um trabalho muito grande em cima disso, está quase com um livro pronto também sobre os chineses, né? Que ótimo. Dos marcos, né? Ilha do Campeche, nós temos vários marcos que eles deixavam muito aquilo que eles chamavam de estela, né? Estela ou estela, que seriam os marcos, né? Para mostrar assim a sua passagem. Os portugueses já faziam o pelourinho, que era para mostrar a posse, né? E eles não mostravam só a posse, eles mostravam, deixaram os marcos, né? E nós temos marcos nos lugares mais, né? Então envolveu indianos, envolveu chineses, mongóis, né? Eles dominaram a civilização, né? Os mongóis, né? Então, além do grande crescimento, né? Criativo e né, de sabedoria que eles desenvolveram, houve também uma inter-relação muito forte sobre a sincronicidade religiosa, né? Se é assim que a gente pode chamar, desde o hinduísmo, o budismo, enfim, toda essa relação, né? Então, acho que é um contexto muito rico, né? Eu me preocupo muito, Paulo, só assim, num aspecto seguinte, o que eu sinto muito, eu tento dar muita palestra para jovens estudantes, sejam numa linguagem menor, para um grupo menor, mas muito para os acadêmicos, assim, pessoal da universidade. Me preocupa muito aquela formação muito pontual em cima de alguns aspectos da internet, né? O nosso dicionário ele está cada vez mais afinando porque né, as palavras são muito poucas, né? Quer dizer, o que já existiu ou se corta pela metade ou muitos já desconhecem. E segundo, as pesquisas são muito baseadas, às vezes, em 3 ou 4 ou 5 frases pontuais que interessam, sem conhecer o contexto, né? Eu acho que a gente precisa passar por um processo de revisão educacional, né, de qualidade muito forte, né? Um grande sonho que eu gostaria muito né, de poder fazer isso, auxiliar de alguma forma nisso, né? Então essa é a nossa disposição também. Eu acho que esse estudo da história, ele amplia a visão de mundo, gera pertencimento, a pessoa passa a dar valor a si mesma, porque ela percebe que ela faz parte da história, né? Eu brinco que a gente sonha com a máquina do tempo, mas ela já existe, é o pai, o avô, o tio, né? Um professor. A gente carece de conversas como essa, por exemplo, que nos ilustram e nos contatam com novos materiais. Porque realmente eu acho que se especializa tanto o conhecimento
que daí os seres humanos ficam mais frágeis, porque eles ficam preguiçosos em relação a buscar outras fontes, além do que lhes dão prazer mais automático. E a gente acaba confiando demais em dispositivos, ou seja, como se o Google tivesse todas as respostas. Né? Pensando assim, né, eu queria adentrar o terceiro livro que a gente está lançando agora, onde é um histórico assim. Eu sempre pensava muito assim, né? Será que acabou o romantismo? Será que hoje a busca do homem pela mulher, da mulher pelo homem, o verdadeiro sentimento de amor, ele se restringe, será a internet, o disque, amizade, não sei o quê, né? Bom, é uma relação. Qual é a relação da família com o filho, do pai com a mãe, com o tio? Quer dizer, muitas vezes num sobrado, a mãe tem que ligar na internet para chamar o filho no andar de cima para vir almoçar. Né? O avô, muitas vezes, né? Então, quer dizer, você começa a pensar isso tudo, então eu pensava assim, voltando lá ao tropeirismo. Então vamos partir 1750, colocar uma data pontual. O que acontecia com o jovem quando ele saía e resolvia entrar num processo de tropas? Uma viagem dessa às vezes durava 1 ano, às vezes 2, às vezes, né? Não sabia que ia, não sabia se voltava, quer dizer, todas umas situações, né? Então, qual era o processo de despedida dele familiar? Como é que ele saía de dentro de casa? O que ele falava para o pai? O que o pai falava para ele? O que o avô falava? Qual era a proteção que ele recebia? Os irmãos? Bom, daí ele vai. Aí ele descobre, ele se sente, será rei? Ele descobre que ele tem liberdade, será que aquilo é liberdade? Aí ele vai chegar num grupo que já estava trabalhando. Aí ele começa a andar, ele começa a ver que existe um mundo maior do que o que ele habitava. Aí ele vai chegar numa fazenda, ele vai ver uma daquelas moças, como eu falei, que era dos amores, dos grandes amores, vai despertar nele o que? Um sentimento de amor. Talvez até o primeiro sentimento de amor dele seja esse, de descoberta de paixão. Né? Como é que isso se processa? Então, a gente acabou fazendo um livro trabalhando essa questão, não só contando mais a história do tropeirismo. O caminho era tanto, foi descoberto assim, mas um processo onde há descobertas pessoais. Essa foi a busca desse terceiro livro. Ah, que maravilha. Então, e quando que sai esse livro? Está saindo, felizmente, essa semana agora, até o dia 25 de janeiro, mais ou menos, nós esperamos que ele já esteja todo em verso. Um poema, são poemas, né, de estrofes de 8 versos, então a história são 100 páginas, todas contadas disso. Por exemplo, a briga, né? A gente abre um jornal, a gente vê desde a briga do carro que bateu, né, ontem ainda, né, a televisão fez um estardalhaço, uma briga grande de batida de carro, discussões de trânsito com várias mortes, brigas em bares. Agora, será que naquele tempo dois jovens chegavam numa fazenda e só tinha uma moça? Como é que era a disputa? Será que tinha que ser no facão? Será que tinha que ser no revólver? Na trova, talvez? Muitas vezes no cantorio e na dança da chula. Existe uma dança chamada chula, que eles conhecem, que fica pulando em cima da madeira. Aquilo é uma forma de conquista. Era uma disputa de conquista. Quer dizer, então, é uma volta a um sentimento novo de conquista. Né? Então, é aquilo que eu estava falando a você, quer dizer, a internet que fica só conquistando assim, que você não sabe quem está do lado de lá, né? Então, a gente buscou esse lado pessoal, social, né? Filosófico, romântico, né? Para esse fim, né? Espero que dê certo, que gostem. Né? Ficou muito bonito, o livro ficou muito bonito. E nós contamos, são cantares, chama-se Cantares do Tropeirismo, ao cantar gaúcho, o cantar catarinense, o cantar paulista e o cantar paulista. Então paranaense. Ele vai paranaense, exatamente. O gaúcho, o catarinense, o paranaense e o paulista. Ele vai passando pelos caminhos, nós vamos tentando criar, descrever o que eles viam naquela época, né? É uma alusão, né? Aquilo, né? Se era pântano, se era isso, aquilo, como é que ele subia uma serra, como é que era, né? Então,
como autor, logicamente, a gente gostou muito, né? Como coautor, né? Espero que o povo também goste. E se alguém quiser contatar você, você tem um site, alguma coisa? Nós encerramos agora um site que a gente tinha, porque nós criamos um novo instituto. Cresceu tanto a proposta, nós tínhamos uma ONG, um Núcleo de Amigos da Terra e Água, né? Que é a ANATA, e agora nós estamos finalizando, né, a documentação do Instituto Cultural Tropeiro Brasil, que irá assumir todo o trabalho feito pela ANATA na busca desse trabalho de patrimônio imaterial brasileiro do tropeirismo. Eu quero uma carteirinha, tá? Com certeza, nós vamos ter. E nós temos o Instituto, tanto a ANATA como o Instituto, nós temos um convênio com uma universidade da Espanha, na região da Catalunha, Girona, que é uma cidade pequena, próxima a Barcelona, para os trabalhos posterior à titulação de Patrimônio Material Brasileiro, de Patrimônio Cultural da Humanidade junto à Unesco. Essa universidade ela é especializada nesse trabalho. Então, nós temos uma parceria técnica. E, provavelmente, na primeira semana de novembro desse ano, nós estaremos apresentando em Girona, na Espanha, todo o trabalho realizado nesses 5 anos do Projeto Tropeiro Brasil e fazendo o Dia Brasil Cultura na Espanha, né? Então, hoje daí nós tiramos o site nosso, que era, né, e que deverá voltar somente em março, mais ou menos. Mas hoje seria através do e-mail meu, né, Carlos Solera, ou através dos meus telefones, né, 41, né, 9226-5170, ou 32430908. E o Dr. Google também tem muita informação nossa, né? Mas todos que quiserem nos acessar, nos conectar, são bem-vindos, né? E sempre haverá aí uma resposta, né? E você que foi sempre parceiro nosso, né? Nós ainda temos um sonho de poder fazer com o Paulo Munhoz. Quem sabe? A Daniela, né? Nós fazemos o nosso filmeto de animação do tropeirismo. Não, acho que vamos fazer filmões, né? Exatamente. Se Deus quiser, tudo der certo. Esperamos que isso aconteça. Esperamos. Enfim, infelizmente a gente está terminando a entrevista. Muitíssimo obrigado pela tua presença e por nos ilustrar tanto. Enfim, eu desejo todo o sucesso a todos os seus projetos, Carlos, que eu acho que são importantes não só para você, como para gerações e gerações, né? Eu acho que você está... só os resultados que você tem em termos de estimular a vida das pessoas, trazer conhecimento, estimular economicamente várias áreas. Acho que você tem está deixando um legado para o país que é incomensurável. Então, muitíssimo obrigado. Eu agradeço, Paulo, essa oportunidade e deixarei assim como última mensagem até aos seus ouvintes, seus telespectadores posteriormente, que possa o seguinte: um dos trabalhos do Tropeiro Brasil é, junto aos departamentos municipais de educação e cultura, é tentar inserir a matéria na grade, a matéria tropeirismo, como fazendo parte da grade educacional dos municípios. Esse trabalho é feito de forma gratuita, não tem custo, e nós estamos à disposição dos diversos municípios que desejam auxiliarmos para que seja colocado esse estudo, porque talvez o tropeirismo lá do oeste, de Guarapuava ou de Palma, seja diferente do de Castro, mas todos eles pertenceram, estiveram dentro, né? E essa é a importância, essa vivência dentro da escola. Até nós temos parceiros que fazem, inclusive, trabalho de capacitação de professores, de educação, na parte de educação, fantástico, sabe? Então, colocamos à disposição. Eu acho que o grande legado é o educacional e cultural, né? Muito obrigado, desejo muito sucesso à série Reflexões, né? Um prazer imenso ter estado aqui com você e com a Daniela, né? E mais essa rodada. A honra é minha, nossa, da equipe, e espero que você, aí do outro lado da tela, esteja feliz com mais essa conversa. Sim. E nos vemos no próximo Reflexões.
Até mais. Obrigado.